veremos o profeta Jeremias afirmando a misericórdia do Eterno para com aquela geração, porque no século 8 só caiu o norte, o sul escapou. Isso Graças ali à intervenção de Ezequias também. E Jeremias vai falar sobre isso. Ó. Jeremias, capítulo 26, verso 17, diz assim: Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo, diz assim, ó, verso 18, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias. Ezequias foi ali o rei do século 8 antes da Era Comum, tá? Rei de Judá. E falou a todo o povo de Judá, dizendo, Assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornar em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. É o mesmo texto que está acima, de Miqueias, ele está citando. Olha o verso 19 que Jeremias vai explicar. Jeremias ele é posterior, tá? Aí ele está questionando, ó, mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Ó, o que a gente vê aqui, o Yehudá? Aqui vemos claramente no livro de Jeremias, que é a data aproximadamente de 605 antes da Era Comum, aqui ele diz claramente que Deus mudou a sorte deles, tá? Porque era para o povo do Judá cair no século 8 também, junto com o povo do norte. Só que eles se arrependeram, e por isso o sul não havia caído naquela época. Ou seja, houve mudança na profecia. O profeta profetizou. Miqueias foi um falso profeta? Não foi um falso profeta. Só que a sorte deles mudou por quê? Por causa do comportamento. É a mesma coisa, eu vou falar do reino. Por que o reino ali dos depois da vitória dos Macabeus não foi para sempre, não está durando eternamente, como está na profecia? Porque veio uma geração perversa e pisou na bola. Por isso que eles perderam o reinado. Ou seja, Miqueias também profetizou que o sul ia cair no século 8. Caiu? Não caiu. Ele é um falso profeta? Não, porque houve mudança no comportamento. E as profecias também elas são condicionais. Ó, aqui eu estou dando um exemplo aqui, ó, de Yeshua ben Sirá. Ele está falando de Salomão. Ele diz assim, ó, verso 12. Depois dele surgiu um filho, cheio de saber, que graças a ele viveu em segurança. Salomão reinou num tempo de paz, Deus concedeu-lhe o repouso ao redor, a fim de que levantasse uma casa para seu nome, né? E Deus concedeu-lhe repouso ao redor, a fim de a casa para seu nome, e preparasse um santuário para a eternidade. Ó, aqui está falando do santuário para a eternidade. O templo que o Salomão fez, ele está até hoje? Não. Mas, assim, o propósito era para que durasse. Mas por que não está até hoje? Porque a geração pisou na bola. Então, não adianta você querer literalizar para mim, mas o reino ali de Daniel, ele teve fim, se foi esse reino que aconteceu no século II. Meu filho, se vier uma geração perversa, não vai ser para sempre. Ó, dei exemplos bíblicos aqui. Até a casa ali que Salomão construiu, o propósito era para que ela durasse para sempre, mas não durou, foi destruída. Não só uma, duas, mais vezes. Miqueias profetizou contra o sul no século VIII. Miqueias foi um profeta. Aconteceu? Não. Agora o Miqueias é falso profeta? Não. O próprio Jeremias explicou por que não aconteceu. Porque o povo se arrependeu, ele voltou atrás. O próprio Jeremias falou, Deus voltou atrás. Ele perdoou. O povo não caiu no século VIII. Porém, outra geração que mereceu, caiu no século VII, antes da Era Comum. Silvestre, correto? Oi. Vamos deixar para a parte 2, estamos com 1h23, não fica muito grande também. Ok. Você quer, acho que falta só um trechinho só para finalizar. Então vamos lá, senão vai ficar, Sim, ficar muito já vamos terminar. E eu só vou fazer um comentário. Sim. Isso Pode aí comentar. Esse é o profeta raiz, que profetiza antes de acontecer. Tem um tal aí que dizem que é profeta, que se é que profetizou, foi 300 anos depois de acontecido. Aí fica fácil de acertar, né? Verdade. É que nem eu vou profetizar que o Flamengo não vai chegar nem na final contra o Real Madrid. Tá, mas você prevê quando? Depois de acontecer o jogo. É. Aí vai complicado, Exatamente. né? Mas vamos lá, porque já está bem longa a live. Vamos Beleza. Vamos lá para finalizar.
Pode baixar aí, pode baixar, pode sair dessa tela. Ah, pode, não, você passou muito. Passou muito. Passou muito. Aqui está no 45. É isso aqui, né? Ó. Vamos lá, 45. É Isso, isso mesmo, né? 45. Da maneira que viste que o monte foi cortada, uma pedra, aqui a gente vai falar da pedra agora, sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Aqui eu vou dar um exemplo, tá? O que é que diz Zacarias, capítulo 12, verso 3? Diz assim: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem, certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Quando que aconteceu isso? Lá na Guerra dos Macabeus, pessoal. Jerusalém foi forte em batalha e guerreou com um monte de nações ali e deu um cacete em todas. E voltou a ser uma monarquia. Ó, sem auxílio de mãos, por quê? O próprio Eterno faria sua obra, pois os macabeus muitas vezes tinham um número bem inferior aos seus adversários e alcançavam vitórias inexplicáveis, tá? Pode colocar os versículos abaixo aí, né? Acho que o que tinha de mais importante a gente já viu aí. Só vou finalizar. O que a gente entendeu aqui, ó? Ó, encerramos aqui, ó. Aqui vemos que Nabucodonosor satisfeito, pois Daniel, né? Encerramos aqui o capítulo 2, e os demais capítulos irão formar um casamento com essas informações, sempre começando por Babilônia e terminando na divisão do Império Grego. Bem, faremos agora uma pequena análise dos demais capítulos, antes de fazermos o capítulo 7, tá? Mas a gente já vai para o 7 na próxima live. O que a gente viu aqui hoje? Primeiro animal, Babilônia. Segundo, Medo-Persa. Terceiro, Grécia. Quarto animal, saiu da divisão da Grécia, o quê? Os 4 generais, Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Desses 4 surgiram vários reis. Esses reis dominaram o mundo todo ali, o mundo antigo. Tinha os reis do sul e os reis do norte. Os do sul eram os Ptolomeus, a parte do Egito, e os do norte eram o quê? Dos Seleucidas, lá a parte da Síria. Ou seja, era um reino dividido. E no tempo desses reis surgiu o reino. Isso é um fato histórico, a monarquia de Israel. O capítulo 7 ele vai ser mais explicativo e eu vou mostrar os nomes dos reis. O problema, Yehudá, aqui a religião evangélica ela tem um problema qual que é? O último rei de Israel foi Zedequias. E depois teve a queda da Babilônia e não teve mais rei. Isso é mentira. Eles falam que teve um silêncio de 400 anos de Malaquias até Mateus. Isso é mentira, pessoal. Israel teve reis, inclusive até rainha, para quem não sabe. E a gente vai mostrar o nome desses reis, dessa rainha. No capítulo 7 vai ficar mais claro. Todo o livro de Daniel, pessoal, a gente vai fazer um casamento de tudo isso daqui. Vai dar tudo certinho. O capítulo 7 vai combinar com 2, vai combinar com 8, vai combinar com 9. Tudo, tá bom? Para não ficar longo aqui, eu já encerro aqui, tá? Esse capítulo 2. Quer fazer alguma consideração, Yehudá? Pode fazer. Não, tudo bem. Se você quiser aparecer para você dar um tchau pro pessoal. Cara, Certo, certo. Muito boa as interpretações. Os textos, né? Os comentários, as imagens, não tem como discutir. Eu, como gosto do futebol, como dizem no esporte, quanto à imagem não tem discussão. Certo. Então, É porque as pessoas elas focam muito nisso. Mas esse reino é eterno, só pode ser espiritual, porque nenhum reino humano é eterno. Então, é um reino espiritual. Gente, não é justo. Se coloquem no lugar do público da época. Eles estavam passando por um momento de opressão. A promessa de um reino físico não tem como ser um reino espiritual. Se o primeiro é físico, o segundo é físico, o terceiro é físico. Aí, quando é uma coisa boa para Israel, vocês espiritualizam? Lógico que é um reino físico, gente. Isso é desonestidade. Todos os reinos ali são físicos, inclusive esse reino eterno. Só que a gente comprovou com exemplos bíblicos que essas expressões de exagero são comuns. E outra, se uma geração perversa vem, ele não vai continuar sendo eterno, ele vai parar. O templo de Jerusalém também era para ser eterno, não foi, foi destruído.